Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês de novo, iniciando essa semana aqui na presença do Senhor. E vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo de soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então tivemos aí vários estudos e você pode voltar aí na plataforma do YouTube, entrar aí no site da igreja e ver quais são os estudos aí de soteriologia que talvez você tenha perdido. E hoje então vamos dar continuidade a nossa aula sobre calvinismo, vendo como essa filosofia apresenta a doutrina da salvação. Então, nós estamos dando uma enxergada sobre essa visão calvinista e vendo como ela é incoerente à Bíblia, né? Então, eu não sou calvinista, a nossa igreja aqui não é calvinista, nem arminiana, e nós estamos vendo esta incoerência. Primeiro o calvinismo e depois vamos dar uma olhada também na visão arminiana. Só para a gente fazer uma recapitulação, em algumas lives passadas nós tivemos ali a introdução do calvinismo. Estudamos como o calvinismo é apresentado como um silogismo, onde cada ponto do calvinismo, um depende do outro, e a gente vê ali também as coisas que são apresentadas de uma maneira incoerente, que não se baseia, ou que a Bíblia não apoia. O calvinismo, nós vimos que ele está baseado em 5 pontos. Então, nós veremos aqui quais são esses pontos do calvinismo. Já estudamos sobre a depravação total, que foi a última live, o último vídeo que foi postado. Você pode voltar aí também e ver sobre a depravação total. Este primeiro ponto do calvinismo ensina que o homem ele é incapaz de aceitar a salvação porque ele está morto espiritualmente. Então, esse é o primeiro ponto do calvinismo. Já tem live sobre isso, você pode voltar aí para assistir, entender melhor sobre a depravação total. Hoje nós vamos ver este ponto aí, que é a eleição incondicional. E a eleição incondicional é o segundo ponto do calvinismo, que ensina que Deus escolhe, Deus elege quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Então, na eternidade passada, Deus olhou para você, olhou para sua família e disse, não, vocês vão ser salvos. Olhou para mim e disse, não, Rodrigo, ele não vai ser salvo. Deus já escolheu quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Então, nesse caso, não depende da minha escolha ou da minha decisão de crer ou não crer na mensagem do Evangelho. Vai depender simplesmente da escolha de Deus, porque é incondicional. Não tem condição, não tem nada que eu faça ou deixe de fazer que faça com que eu ganhe a salvação. Simplesmente depende da escolha de Deus. Quem ele escolheu no passado para ser salvo, vai ser salvo. Quem ele não escolheu para ser salvo, infelizmente não será salvo. Esse aqui é o segundo ponto do calvinismo. O calvinismo apresenta a salvação dessa maneira e vamos dar uma olhada neste segundo ponto. Veremos também o terceiro ponto do calvinismo nas próximas lives, que é a expiação limitada, o terceiro ponto do calvinismo, que ensina que Jesus Cristo só morreu por algumas pessoas, ou seja, para aqueles a quem ele escolheu que seriam salvos. Jesus não morreu por todas as pessoas do mundo. Jesus não morreu pelo fulano que Deus não escolheu que seria salvo. Então, para esses aí, Jesus não morreu. E a expiação é limitada, tem um limite na extensão do sangue de Jesus Cristo. Tem um limite na extensão da expiação ali do sacrifício de Cristo. O quarto ponto do calvinismo, a letra I, é a graça irresistível, que ensina que ninguém pode resistir à mensagem do Evangelho. Evidentemente, os eleitos não podem resistir à mensagem do Evangelho. Esses que Deus escolheu para serem salvos, esses não vão rejeitar a mensagem do Evangelho. Quando o Evangelho chegar aos seus ouvidos, vai ser impossível eles rejeitarem esta mensagem, porque Deus está dando para eles uma graça irresistível. Os não eleitos, aquelas pessoas a quem Deus não escolheu e não quer que elas sejam salvas, eles, quando ouvirem a mensagem do Evangelho, eles vão rejeitar, porque não tem essa graça especial em seus corações, não tem um convencimento do Espírito Santo na vida dele, que faça com que ele enxergue o Evangelho de uma maneira irresistível. Então, eles vão rejeitar porque não tem essa graça especial sobre a vida deles. Então, é dessa maneira que o calvinismo apresenta esse quarto ponto, que é a graça irresistível. E o último ponto, que eu vejo que seria ali talvez o menos problemático,
é a perseverança dos santos, que é o último ponto. E na perseverança dos santos é ensinado que uma vez salvo, salvo para sempre. E de fato a Bíblia ensina isso, que o salvo ele não perde sua salvação. Uma vez que o homem creu no sacrifício de Jesus Cristo, nada e nem ninguém, nem ele próprio, pode ser capaz de fazer com que ele perca esta salvação. Então aqui estão os 5 pontos do calvinismo. Já estudamos sobre depravação total e agora vamos estudar sobre eleição incondicional. E o que o calvinismo ensina neste ponto sobre a eleição incondicional? Olha só o que eles dizem. Já que nenhum homem é capaz de crer, porque a depravação total ensina isso, que o homem é incapaz de tomar uma decisão. Já que o homem é incapaz de crer, de tomar uma decisão, então Deus tem que dar a fé para alguns crerem. Estes são os escolhidos de Deus. Então Deus olhou na eternidade passada, antes da fundação do mundo, olhou já para toda a humanidade, olhou para todo o plano de salvação, ele escolheu alguns, fulano e fulano e fulano serão salvos. Esse aqui não, esse aqui eu não quero que seja salvo, mas esse aqui vai ser salvo e esse aqui vai ser salvo. Então Deus escolheu quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Ele escolheu sem nenhuma condição prévia, nenhum mérito visto nos pecadores. Ele simplesmente escolheu quem quer e rejeita também a quem quer. Então é dessa maneira que é apresentada a eleição incondicional. Então Deus ele não olhou para frente e viu que você iria crer no evangelho, que você iria se arrepender dos seus pecados, então você é um escolhido para a salvação. Não, Deus não escolheu dependendo do seu mérito ou dependendo de alguma ação sua, porque a eleição é incondicional, ela não tem condição, ela não depende de nada. Então, ele simplesmente escolhe quem vai ser salvo e escolhe quem não vai ser salvo. Dentro dessa escolha de Deus, dessa escolha divina, no decorrer da história, e chega aí também a nossa história agora, então só vai ser salvo aqueles que Deus escolheu. Quem Deus não escolheu não vai ser salvo, independente se você apresente o evangelho para ela muitas e muitas vezes, ou se você ora pela salvação dela, isso não depende de você, porque é incondicional. A pessoa só vai ser salva se ela foi uma escolhida por Deus antes da fundação do mundo. Então é dessa maneira que o calvinismo apresenta eleição incondicional. Então, continuando aqui, quais são alguns textos que são usados por eles para dar base na eleição incondicional? Eles irão usar Atos capítulo 13, versículo 48, e você pode abrir a sua Bíblia aí, e nós leremos esse versículo aqui. Atos 13, 48. Atos 13, 48 diz assim: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então é um versículo muito forte que eles usam. Olha só, tá vendo? Só se converteu aqueles gentios que haviam sido predestinados para a vida eterna. Então há uma escolha divina de quem vai ser salvo e de quem não será salvo. Nós, em outras lives mais para frente, vamos voltar para esses versículos e analisar eles de uma maneira melhor, não na visão calvinista. Então, na primeira live sobre o calvinismo, introdução, nós vimos que existe uma planta, a tulipa, tampando a visão calvinista, do calvinismo. Toda vez que ele lê a palavra sobre destinados, predestinados, fé, ele vai enxergar sempre na visão calvinista. Mas só para você iniciar aqui um contraponto nessa interpretação calvinista. O versículo aqui, quando ele diz, os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A palavra que é usada aqui é destinados ou é predestinados? Isso muda muito da interpretação. A palavra que está aqui não é predestinados para a vida eterna, mas destinados à vida eterna. Então, isso muda a interpretação. Mas vamos dar continuidade, porque aqui nós estamos vendo apenas os versículos que o calvinismo ele vai usar para dar apoio à eleição incondicional. Olha só também 1 Pedro 2, versículo 8. 1 Pedro 2, 8 diz assim: e
pedra de tropeço e rocha de ofensa são os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para os que também foram postos. Outra versão vai trazer para os que também foram destinados. Olha só, então eles vão usar esse versículo e vai dizer, olha, tá vendo que existem pessoas que foi colocada para a perdição. Existem pessoas que foram destinadas, então ali predestinadas para a perdição. Mas será que é isso realmente que a Bíblia está dizendo? Que Deus escolheu para quem vai ser salvo, escolheu quem vai ser rejeitado? Não é o que o versículo está dizendo. Nós vamos voltar nesses versículos e outras lives para a gente entender melhor estes textos aqui. Mais uma vez, a palavra que está sendo colocada aqui, está sendo colocada a palavra predestinados ou está sendo colocada a palavra destinado? Isso muda a interpretação calvinista. Olha só um outro texto que é usado também pelos calvinistas para defender a eleição incondicional. É Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então eles vão usar esse texto e dizer, olha, está vendo aqui a palavra predestinação, você não pode mais falar que é destinado. Aqui tem a palavra predestinação. Daí você vai analisar se esse versículo está realmente falando que Deus predestinou pessoas para a salvação, porque eu não estou enxergando isso neste versículo. O versículo está dizendo que Deus predestinou ali pessoas para serem a imagem e semelhança de Jesus Cristo, e não pessoas para entrarem nos céus e outras para entrarem no inferno. Mas vamos continuar. Um outro versículo usado também pelos calvinistas é Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Diz assim esse texto, Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu, a eleição aqui, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, que segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo o beneplácito da sua vontade. Então aqui são versículos que os calvinistas usam para apoiar a visão que Deus elegeu pessoas para a salvação e elegeu pessoas para a condenação. Alguns calvinistas moderados vão dizer que Deus não elegeu pessoas para a condenação, só elegeu pessoas para a salvação. O restante ele simplesmente deixou a sua sorte. Mas aquele texto de 1 Pedro 2,8, quando ele lê, ele vai dizer, não, mas aqui realmente está falando que Deus ali predestinou pessoas, então, também para a perdição. Então, na visão da eleição incondicional, na visão calvinista, Deus, então, escolheu pessoas para a perdição e pessoas para serem salvos. É dessa maneira que a eleição incondicional é apresentada. Neste caso, eles negam a responsabilidade humana de escolha e dizem que é Deus quem escolhe pela pessoa, porque foi Deus quem escolheu. Agora só, observe esses textos aqui comigo, esses outros textos, para a gente introduzir o ensinamento bíblico, para a gente entender melhor sobre a eleição incondicional. Olha só o que diz 1 Timóteo 2,4. Abra aí na sua Bíblia, se você estiver acompanhando, e marque esse versículo, que ele é muito importante para nós. 1 Timóteo 2,4 diz assim: o qual, falando sobre Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, eu pergunto para você, como a eleição incondicional pode ser verdadeira se esse versículo está falando que Deus deseja que todos os homens sejam salvos? Como Deus, na eternidade passada, escolheu, porque quis que esse e esse fosse salvo, mas esse aqui e esse outro não fosse salvo. Porque esse versículo da Bíblia está dizendo que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Um outro texto também, marca aí na sua Bíblia, Ezequiel capítulo 18. Olha só o que diz o versículo 23. Ezequiel 18, 23 diz assim: acaso, Deus falando, acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu.
antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Note que é desejo de Deus a salvação de todas as pessoas. É desejo de Deus que o perverso, ele se converta. Ele não deseja que o perverso se perca e vá eternamente para o lago de fogo. O desejo de Deus é a salvação de todas as suas criaturas. Deus expressa, esse desejo nas páginas das Escrituras. Tanto 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, quanto Ezequiel 18, 23, falam que é o desejo de Deus a salvação de todos os homens. E olha só também Ezequiel 33, 11, um pouquinho mais para frente aí na sua Bíblia, 33, 11 diz assim: Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Olha só a expressão forte que ele está dizendo, tão certo quanto a minha existência. Não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. E aí ele faz um apelo: convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Deus, ele expressa o desejo do seu coração, a salvação de todos os homens. E por fim, nesse versículo, ele faz até um apelo: convertei-vos, é sua responsabilidade, é sua decisão. Você quer se converter a mim ou você não quer? Por que que você vai perecer? Por que que você vai morrer? Deus está expressando que é o desejo dele de salvar todas as pessoas. E também Mateus capítulo 23, olha só aqui o Mateus capítulo 23, um outro versículo aqui, Mateus 23, não é o versículo 11, mas o versículo 37. Diz assim, Mateus 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Olha só o desejo divino. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Olha só, Jesus está expressando o desejo divino, a vontade divina. Quantas vezes eu quis, só que vocês não quiseram. Qual foi a vontade que prevaleceu aqui? Nós vemos que esses homens, aqui em Jerusalém, não foi salva, essa geração não foi salva porque rejeitaram a Jesus Cristo. Ainda que Jesus Cristo queira que eles sejam salvos. Nós vemos em todos esses versículos e muitos outros versículos da Bíblia, que todos eles declaram que é desejo de Deus a salvação da humanidade. Deus deseja a salvação de todas as pessoas. Isso é incompatível com a visão da eleição incondicional, que Deus elegeu pessoas para serem salvas e elegeu pessoas para serem condenadas. Isso não combina com a vontade divina, não combina com a vontade de Deus expressada que quer que todos os homens sejam salvos. Na eleição incondicional, já que o homem não pode se arrepender por decisão própria, então Deus tem que escolher alguns para crerem. Então, é dessa maneira que eles colocam a eleição incondicional, a salvação na eleição incondicional. Você pode perguntar também, como Deus ele deseja que todos os homens sejam salvos, como está escrito em 1 Timóteo 2,4, como nós lemos, e mesmo assim ele não escolhe salvar bilhões de pessoas? Isso é uma pergunta que você pode fazer para o calvinista. Como é isso? Deus ele deseja que todas as pessoas sejam salvas e ele, mesmo que ele deseje, ele não escolhe salvar essas pessoas e acaba expressando na Bíblia que é o desejo dele salvar todas as pessoas, Então é uma pergunta que você pode jogar para o calvinismo, para o calvinista. Olha só uma paráfrase de Spurgeon. Spurgeon ele diz esta frase aqui: o meu desejo é a salvação de todas as pessoas. Então isso também é o desejo de Deus, pois certamente ele não pode ser menos benevolente que eu. Note que Spurgeon falou aqui uma frase acertada, ainda que ele flertava com o calvinismo. Na verdade, ele é um dos grandes calvinistas, muito conhecido. Só que muitos calvinistas não gostam de muitas frases dele, porque ele vai de contra o calvinismo. Ele ficava de um lado para o outro. Ele abraçava a Bíblia e, às vezes, abraçava o calvinismo. E nesta frase aqui, ele está abraçando a Bíblia, dizendo:
O meu desejo é a salvação de todas as pessoas. Então, certamente também é o desejo de Deus, porque Deus não é menos benevolente do que nós. O calvinismo, infelizmente, vai colocar Deus sendo menos benevolente do que o homem, porque é o meu desejo a salvação de todas as pessoas. Só que o calvinismo vai colocar que não é o desejo de Deus. Deus só quer que um grupo pequeno, um grupo eleito, seja salvo. Então note que a sua bondade está sendo maior do que a bondade de Deus, na maneira como o calvinismo ele então apresenta. E o calvinismo vai colocar, infelizmente, Deus sendo menos benevolente do que o homem. Porque em Tiago, capítulo 2, a Bíblia nos ensina que se nós vemos alguém passar necessidade, passar fome, nudez, a gente deve ali ajudar essa pessoa, né, com roupa, com alimentação. Se está no nosso poder fazer, a gente tem que fazer. Mas o Deus que o calvinismo apresenta é o Deus que vê o homem passando necessidade de salvação e não concede para eles a graça irresistível para que eles possam crer no evangelho. Então note que Deus pede para a gente fazer alguma coisa, mas ele mesmo não faz, na visão calvinista. Então, o calvinismo acaba colocando Deus sendo menos benevolente do que os homens. Ainda sobre a eleição incondicional. Para a gente fechar aqui a live de hoje, a gente vai continuar entrando nesses assuntos, mas para entender, na eleição incondicional, a eleição calvinista, é pregada assim, que Deus escolheu alguns para serem salvos e rejeita outros sem nenhum tipo de mérito ou demérito da parte do escolhido. Então, Deus não olhou para o futuro e escolheu a pessoa segundo o mérito dela. Não, Deus simplesmente escolheu, a gente não sabe o motivo porque ele escolheu que essa pessoa seja salva e essa seja condenada. Então, é incondicional. Certa feita, perguntaram para John Piper. John Piper é calvinista. Perguntaram, John Piper, você sabe que seus filhos talvez não foram eleitos para a salvação? E John Piper respondeu, sim, eu sei. E eu oro todos os dias, né, para que Deus tenha escolhido eles para a salvação. Só que olha só a incoerência de orar para a salvação de uma pessoa se eu estou abraçando a visão calvinista. Porque a eleição é incondicional, não vai depender da minha salvação. Ainda que eu ore, e que eu ore, e que eu ore para a salvação de uma pessoa, se é incondicional, Deus não vai condicionar a sua escolha em escolher fulano só porque eu orei para a salvação dessa pessoa. Se é incondicional, não tem condição. É incoerente eu orar para a salvação de alguém, sendo que a eleição é incondicional. A gente percebe já essa incoerência na visão da eleição incondicional. Então, essa é a visão calvinista. A visão arminiana, que nós vamos entrar mais para frente, né? A visão arminiana enxerga a eleição desta maneira. Deus escolheu o que ele previu que iriam crer. Então, a eleição na visão arminiana é condicional. Então, Deus olhou para frente, olhou para o futuro e viu que você um dia ouviria do evangelho e creria na mensagem do evangelho. Então, você é um escolhido para ser salvo. Então, é essa a maneira também como o arminianismo ele apresenta a eleição. E eu queria somente introduzir rapidamente a eleição bíblica. Então, já que nós não somos calvinistas e nem arminianos, como a Bíblia apresenta a questão de eleição, a questão de predestinação. E aqui eu só vou introduzir esse assunto, porque nós teremos lives falando especificamente sobre isso. A eleição bíblica, ela diz o seguinte, a escolha de Deus não é para salvação, mas para as bênçãos que seguem a salvação. Então, note muito bem, predestinação e eleição não tem nada a ver com a salvação em si, com a regeneração. Não tem nada a ver com Deus escolhendo pessoas para o céu e escolhendo pessoas para o inferno. Mas a eleição bíblica é Deus escolhendo ali, Deus elegendo pessoas para as bênçãos que seguem a salvação. Então, eu só queria deixar isso como introdução, porque nós veremos isso melhor em outras lives, para que você, então, possa entender. Então, aqui a gente termina a live de hoje, falando sobre eleição incondicional, na maneira como o calvinismo, então, ele apresenta, que Deus escolheu uns para serem salvos, escolheu outros, então, para serem condenados. E eu vejo, comparando com a Bíblia, que isso é incoerente. E veremos mais sobre esse assunto nas próximas lives. Então, que Deus continue abençoando a sua vida, sabendo que é muito bom e importante a gente estudar sobre esses assuntos. Que Deus abençoe você e sua família.